Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 1º de outubro de 2023, a Era Comum, 16 de Tishrei, 5.784, a contar da criação. A tarde com a Torá, trazendo os estudos da Torá, as parashiot, as porções e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, conhecido como domingo. É o primeiro dia para o Shabat. Então nós estamos aí na nossa continuidade de Sukkot e estamos indo para a semana que vai nos levar até o 8º dia de Sukkot, Shemini Atzeret, e em seguida Simchat Torah, a alegria da Torá. Então, nessa semana, voltados para as lições, aprendizados, ensinamentos que nós temos dentro de Sukkot, aquilo que os nossos mestres trazem para nós, para fortalecer a nossa emuná e o nosso bitachon, fé e confiança. Então, amados, pela graça bendita, temos aí a semana de Sukkot e vamos completar essa graça bendita de Sukkot, ok? Hoje nós estamos no segundo dia de Sukkot. Então, nós temos aí toda a semana para curtirmos, no bom sentido, as lições de Sukkot. Baruch Hashem. As nossas leituras da semana estão todas conectadas, principalmente com Levítico, capítulos 22 e 23, que nos fala das festividades a Hashem, né? Então, nós estamos aí também dentro das festividades de Hashem, dentro da Torá, e os aprendizados que nos traz a Torá, e os nossos sábios trazem as explanações para aumentar realmente o fluir do conhecimento, da sabedoria e do entendimento. Temos diante de nós realmente as lições no conhecimento judaico sobre a questão de Sukkot, onde nos traz aí a festividade das tendas ou das cabanas, como queiram. E nós vimos aí, né, realmente que Sukkot traz para nós a fragilidade da nossa vida, do nosso dia a dia. Após o dilúvio, ou melhor, até o dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. Após o dilúvio, Deus colocou um teto, por assim dizer, da vida humana, 120 anos no máximo, né? E depois nós temos aí os Salmos, né, em que o salmista traz para nós que após os 70 anos é enfado e câncer, etc. e tal. E tudo isso nos mostra uma realidade, que a nossa vida é frágil e que a nossa vida passa rapidamente. Tem aí alguns ditados populares, né, que falam que quando nós começamos a falar muito do passado é sinal que o tempo já passou correndo por nós, né? E que nós já ultrapassamos os 50 anos, por assim dizer, né? Quer dizer, meio século. E essa é uma realidade que nós enfrentamos pós-dilúvio, que a vida se tornou muito frágil, mais frágil do que antes do dilúvio. E por isso, realmente, Sukkot, a festividade de Sukkot que nos faz construirmos uma sukkah, uma tenda, para que nós possamos compreender no fato e na realidade a fragilidade da vida. Segundo os nossos mestres, eles falam que a mitzvah de construir uma sukkah é uma mitzvah em que nós envolvemos todo o nosso ser, todo o nosso corpo. Porque você envolve todo o seu corpo, todas as suas energias para construir a sukkah. Você vai levantar a sukkah, você vai levantar as paredes, as colunas, né? E vai colocar a folhagem sobre a sukkah como o teto, né, de folhagens, e depois você vai habitar a sukkah. E você vai habitar a sukkah por inteiro, com o seu corpo inteiro. Então, o que nós temos aí? Esta mitzvah, esse preceito de construir a sukkah e habitar a sukkah. Segundo os nossos sábios, é que nós, nessa mitzvah, nós envolvemos todo o nosso ser. Isso significa que
a mensagem da fragilidade da Sukkah, a fragilidade da vida, em que nós, ao olharmos o céu através das frestas, das falhas do nosso teto da Sukkah, que é de folhagem, nós contemplamos além do teto o céu. E isso nos leva exatamente a conectarmos com a nossa mentalidade a Deus. E isso nos mostra uma realidade. Assim como nós contemplamos o céu e contemplamos que realmente o trono da majestade, da soberania do Todo-Poderoso está acima de tudo e de todos, nós compreendemos quão frágeis realmente a nossa Sukkah, quão frágil é a nossa vida. E nesse sentido nós pedimos sim, no fundo do nosso coração e no fundo da nossa mente, ajuda a Deus, proteção a Deus. Por isso a Sukkah, ela nos traz a mensagem de segurança. Mesmo no meio de toda a sua fragilidade, ela nos mostra que a única segurança está somente em Deus. E isso nos eleva realmente à presença divina, para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos confiantes na providência divina para as nossas vidas. Por isso, amados, Sukkot é um desafio para os dias atuais muito grande, onde o mundo em si está de ponta cabeça, onde o grau, o nível de muitos seres humanos está baixando os mais baixos níveis. Podemos dizer assim que Sodoma e Gomorra parece que virou piadinha para certos tipos de pessoas nos dias atuais. Parece que virou piada, mas na realidade não virou. É uma realidade mesmo diante dos nossos olhos. Então, há uma certa parte, não a maior parte, é nisso que nós precisamos estar conectados. Porque a questão de Sodoma e Gomorra foi que 99,9% dos seus habitantes eram realmente perversos, eram realmente cruéis, e por isso a sua destruição. Se nos dias atuais nós tivéssemos 80%, 90% de uma população perversa, cruel, ruim, coisas semelhantes de dilúvio e Sodoma e Gomorra já teria acontecido. Mas Baruch Hashem, graças a Deus, que não é assim. É que realmente os perversos, os cruéis, né, essas pessoas que baixam os seus níveis espirituais, morais e éticos ao abismo, eles vão lá nas profundezas do abismo, né? Entre aspas, vão lá nas profundezas do inferno, entre aspas, para você entender isso. Graças a Deus que é uma minoria em relação à população mundial, porque senão realmente o que aconteceu no dilúvio Sodoma e Gomorra estaria acontecendo nos nossos dias. Então, por isso, nós precisamos compreender que, de fato, existe uma boa maioria que é do bem, que realmente clama a Deus do seu modo, do seu ponto de vista, não tem problema, certo? Mas reconhece que há um Deus que está acima de tudo e de todos, e isso é importante. Mesmo a pessoa na sua ignorância, acreditando nisso, não tendo conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, mas está no caminho certo para poder chegar ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso, amados, nós não podemos ficar bitolados, né, que nem o cavalo que precisa, né, do tapa-olho, para que não venha olhar para os lados, né? Mas como nós não temos essa questão de tapa-olho, nós podemos contemplar todo o horizonte e sabendo e vendo o que Deus está fazendo nos quatro cantos do nosso planeta. Então, por isso, realmente, apesar de termos uma minoria
que realmente quer colocar o mundo de ponta cabeça, mas não vão conseguir. Uma minoria que realmente quer acabar com toda a prática ética, moral e espiritual, que também não vão conseguir. É que eles fazem muito barulho. Eles gritam demais. São pior do que cabrito quando berra, porque eles sabem que o seu tempo está muito curto. Que a revelação do justo Mashiach está para acontecer a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. E toda a atmosfera espiritual, celestial, sabe disso, que está para acontecer a qualquer momento. E essas energias negativas e destrutivas sabem desta realidade. Então elas vão usando os seus cavalos, os seus jumentos, as suas bestas, para fazer isso daí. Então eles fazem muito barulho. E parece que eles são maioria, e parece que eles vão conseguir realmente fazer com que o mundo inteiro fique de ponta cabeça. Mas não vão conseguir isto. Porque os projetos de Deus são diferentes. O objetivo de Deus é diferente. E é por isso que os dias da atualidade estão mais maduros para a revelação do justo Mashiach, para qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Depois de Moshe, e esse é um dos grandes sinais que nós temos pela frente, depois de Moshe, somente o nosso Rebbe Menachem Mendel é que se preocupou com as nações, com as populações, os povos. E por isso, hoje, mais do que nunca, hoje, mais do que há 20, 30 anos atrás, hoje, uma boa parte da população do povo, ou os povos, estão cada vez mais se aproximando dos judeus, cada vez mais se aproximando do judaísmo, cada vez mais se aproximando das 7 leis universais, ou as 7 leis de Noah e as suas ramificações, e estão cada vez mais perto do único e o verdadeiro Deus. E isso mostra para nós esta realidade. Sukkot, onde realmente ao passarmos o mês de Elul, ao passarmos o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, ao passarmos os 2 primeiros dias de Rosh Hashanah e chegarmos em Yom Kippur, onde vem o selo final de Hashem, para realmente inscrever no livro da vida aqueles que terão um ano bom e doce. Findando isso, o Eterno ele concede apenas alguns dias, 4 dias, para que realmente os Benei Israel e os Benei Noah façam a sua Sukkah, para entrar logo em Sukkot, a festividade das tendas, das cabanas, para aprender realmente essa grande lição. A fragilidade da vida, ela precisa de segurança. E só encontramos segurança no único Deus, no único Criador, no único Redentor e Salvador. Como disse bem o profeta Isaías, entre outros versos, o capítulo 43, verso 9 e 11. 9 a 11. Fora de mim não há Deus e Salvador. Então, amados, você está vivendo um momento muito importante da sua história. Você está vivendo um momento muito importante da história da humanidade. E você é o contraponto, você é o contrapeso deste lado negativo que há do outro lado. Você é o contrapeso. Porque se você deixar realmente a balança pesar completamente para o lado do mal, então aí sim o mundo entra em caos. Mas Baruch Hashem, que nós estamos equilibrando esta balança. E estamos para realmente, ombro a ombro com o nosso irmão judeu, nós estamos aí realmente trazendo cada vez mais a transformação deste mundo para ser a moradia de Deus.
que a revelação do justo Mashiach comece a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, por isso, amados, temos diante de nós, né, realmente essa graça bendita, para que nós possamos, de fato, estarmos vivenciando essa preciosidade e possamos assim elevar realmente este mundo a um nível espiritual mais puro, mais singelo, mais sublime, transformando na moradia de Deus, ok? O nosso shalom nesse primeiro dia da semana, no primeiro dia para o Shabat, vai para a Silvia Camacho Castelhano, que reside na cidade de Puebla de Zaragoza, no México, a ela e toda a família. A Adriane Halush, que mora na cidade de Pompano Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, a ela e toda a família também. A Tânia Castro, Manaus, Amazonas, né, a família, né, todos aqueles mencionados aqui, para elas e para suas famílias, seus familiares, ok? A Mira Costa, Belém do Pará, o Luiz Ribeiro Itaquera, Grande São Paulo, e o Chilio Pereira, de Ilhabela, São Paulo, e o Defonso Iganishvili, filho, de Curitiba, Paraná, o Carlos Henrique Novaes Iecker, Rio de Janeiro, Paulo Lustosa, Teresina, Piauí, o Walter Ramalho e esposa Célia Moro, Rieping, Curitiba, Paraná, Fagônio Costa do Vale, São Paulo, capital, Patrícia Catalã Vicêncio, residente na cidade de Santiago, no Chile, Avraham Albert, da cidade de Madrid, Espanha, Eliana Ferreira e todo o grupo lá de Nova Friburgo, cidade serrana, Rio de Janeiro, a Eliana e todo o grupo lá, o José da cidade de Moju, no Pará, a Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, Maria Sara Machado de Lima, Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco, a Jaqueline Teixeira, Vila Velha, Espírito Santo, o Eduardo Alvarez, né, e família aqui de Barra Bonita, São Paulo, nossa região de Bauru. E o canal da família Gussi, acho que é assim que pronuncia o nome da família aí. Então, o canal família Gussi, né, Baruch Hashem, por essas vidas aí presentes aí na nossa tarde com a Torá. O nosso querido e amado emissário Emerson Felipe da Silva, que também está presente aí, Baruch Hashem, a Rosa Maria Simplício, aliás, de Farias, né, de Bertioga e família, né, região litoral norte de São Paulo, a Luciana Rodrigues, temos aí a Edna Pagrace Marmol, não pode esquecer dela, depois eu levo um puxão de orelha, né, William está por aí também, William Jesuíno Batista, BH, Minas Gerais. Quem está mais por aí também? Vamos ver. Baruch Hashem. Epa. O Jandir Dias, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também está por aí. A Miriam Barros, né, de Brasília, também está por aí, Baruch Hashem, ok? Uma outra questão que nós precisamos falar aqui sobre as nossas questões de Sukkot, né? Então, nós temos aí a Sukkah, dentro da visão de Sukkot, ela traz para nós um período Alec, né, que é a festividade de Sukkot, compensando o solene período que nós encontramos em Rosh Hashanah até Yom Kippur, né? Então, Sukkot traz uma mitzvah, um preceito singular, que é a construção da Sukkah, uma tenda ou uma cabana, e é a única mitzvah que literalmente ela envolve
as pessoas no seu sentido íntegro, ou seja, por inteiro, né? Então, nesse sentido aí, nós nos envolvemos com a construção da Sukkah e o habitar na Sukkah de corpo inteiro, ou seja, nós entramos de corpo e alma nessa história. A Sukkah nos lembra realmente as nuvens de glória que rodearam o povo durante suas peregrinações pelo deserto, ou seja, durante toda a peregrinação do deserto, o povo judeu viveu debaixo da Sukkah, as nuvens da glória de Hashem, né, durante toda a sua travessia. Então, o sol escaldante do dia não os atingiam, bem como também, né, o frio da noite do deserto, de baixíssimas temperaturas, também não os atingiu, porque à noite as nuvens se transformavam em colunas de fogo, em que iluminava o caminho, iluminava todo o acampamento e aquecia todas as pessoas, né? Então nós temos essa graça bendita. Então, embora as nuvens de glória desaparecessem no 40º ano, na véspera da entrada na terra de Israel, nunca cessamos de acreditar que Deus nos dá a sua proteção. E essa é a razão de termos sobrevivido, né? Como diz o povo judeu, a todos os nossos inimigos em todas as gerações até aqui. Então, a Sukkah, para que o judeu não se esqueça de seu verdadeiro propósito da vida, então o Eterno providenciou na sua infinita graça, misericórdia e bondade, né, dando sabedoria para que realmente possam fazer a Sukkah, deixando as suas habitações normais, seguras, né, e ir para as frágeis Sukkah, né, as frágeis tendas, né, deixando todo o conforto e toda a segurança das suas construções normais de habitação. E durante 7 dias, né, a maior parte do tempo, o povo judeu habita na Sukkah, né? Então deixa todo o conforto das suas casas normais, deixa toda a segurança das suas casas normais e vão para as frágeis tendas ou cabanas durante 7 dias. E durante esse período de 7 dias, né, o povo judeu em si, eles passam a maior parte do tempo ali, né? Muitos dormem na própria Sukkah, as refeições são feitas na Sukkah, as preces são feitas dentro da Sukkah. Por isso que os sábios falam que é uma mitzvah, um preceito, em que se envolve todo o corpo, né? Então o judeu, ele entra de corpo e alma nessa história. E o Benei Noach, com a devida orientação rabínica, também entra de corpo e alma nessa história para construir a Sukkah e habitar a Sukkah, sem sombra de dúvidas, né? Vamos dizer assim, né? Um grande desafio para o Benei Noach é qual? Cada família construir a sua Sukkah nas suas residências, num lugar descoberto, obviamente, onde a fragilidade do teto, né, nas suas brechas, pode-se ver o céu, ok? E tampar o maior espaço possível durante o dia, exatamente por causa do sol, né? Exatamente por causa do sol, né? Havendo chuva ou alguma coisa semelhante dentro desse aspecto, pode sair da Sukkah e entrar na residência, né, para fazer a refeição, as preces ou algo semelhante. Não tem problema algum quanto a essa questão em si, ok? Então, mas o desafio para os Benei Noach é realmente cada família Benei Noach, né, para o próximo ano, quem sabe, se Mashiach não se revelar até lá, cada família fazer a sua Sukkah na sua residência, num lugar descoberto. Porque, principalmente, né, ela poderá fazer as suas refeições dentro da Sukkah, as preces dentro da Sukkah, etc. e tal. Ok? Então, é um bom desafio para o próximo ano aí. Então, a Sukkah em si, ela traz para nós, né, o seu verdadeiro propósito de vida, né? Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, ele realmente faz com que saiamos, né, ombro a ombro com o nosso irmão judeu, dos nossos confortos e luxos, para habitar numa frágil Sukkah. A Sukkah, então, ela nos lembra que, confiando em Deus para a nossa proteção, pois a Sukkah não é nenhuma fortaleza,
Muito pelo contrário, é um lugar realmente muito, muito frágil, que simboliza exatamente a nossa própria vida, a fragilidade da nossa vida. Então, por isso, né, lembra-nos também que a vida nesta terra é apenas temporária, né? Então, a nossa vida é temporária nessa configuração aqui, né? Então, nós precisamos ter essa convicção também. Ninguém vai ficar aqui para semente. Todos nós precisaremos passar pela última expiação, que é exatamente a morte. Esta é a realidade. Então, as refeições elas podem ser feitas diariamente dentro da sucá, né? Nesses 7 dias não é permitido comer fora da sucá. Para um judeu, literalmente falando, né, não é permitido comer fora da sucá, salvo motivo muito justo, não resta dúvida. Essa proibição ela está conectada com um fator, com um detalhe muito ímpar nessa questão, que o judeu não pode comer fora da sucá. Principalmente quando a sua refeição ela tem pão no meio da sua refeição. Então a pessoa que tem o costume de comer, né, se alimentar a sua comida com pão, então o judeu ele não pode comer fora da sucá durante esse período de 7 dias, né, se a sua refeição estiver à base de pão. Então, por isso, essa proibição dentro desse aspecto aqui. E também está pão e massa, né? Que está dentro desse escopo aí, né? Então, a massa, que nem pizza, algo semelhante assim, não se come, o judeu não come fora da sucá. Aqueles que não costumam beber nem ao menos um copo de água fora da sucá. Então, tem judeu que é bem, vamos dizer assim, é bem, no bom sentido, é bem radical quanto a essa questão. Mesmo água ele não bebe fora da sucá, certo? Nos primeiros 2 dias e noites, né, da festa, o Kiddush, prece sobre o vinho, antecede a refeição. Nas 2 primeiras noites é obrigatório comer na sucá ao menos uma fatia de pão, além do Kiddush. Mesmo que esteja chovendo, vai lá para a sucá e come lá uma fatia de pão e depois pode sair da sucá. Nos outros dias, se chover, é permitido fazer refeições dentro da casa. Refletir sobre a sucá nos dá uma ampla visão do significado de fé em Deus e da extensão da sua divina providência. Vamos para a sucá durante a festa da colheita, depois de haver colhido o fruto dos campos, né? Se uma pessoa recebeu a bênção divina e sua terra produziu com fartura, seus estoques e adegas estão repletos, alegria e confiança preenchem o seu espírito. Aí a Torá a leva a abandonar a casa e a residir em uma frágil sucá, para ensiná-la que nem riquezas, nem posses, nem terras são proteção na vida. Somente Deus é que sustenta todas estas coisas. Mesmo os que habitam em tendas e cabanas, e oferece uma proteção de confiança. Então, é exatamente essa questão, né? Um tempo de abundância, de colheitas, de estoques, né? Então a riqueza é grande, os estoques são grandes, o conforto e a segurança da casa é grande, mas Deus faz exatamente com que o povo judeu saia de todas essas coisas e vá para a fragilidade da sucá, para que eles realmente experimentem na íntegra que só Deus é que sustenta todas as coisas. Sem Ele, é como um saco furado, nunca vai ser cheio. E se alguém está empobrecido e seu trabalho não conheceu a bênção divina, se a terra não deu o seu produto, se o fruto da árvore não for armazenado em celeiros, e se está incerto e temeroso ao encarar o perigo da fome nos dias de inverno que se aproximam, também encontrará repouso para seu espírito na sucá. Ou seja, a sucá diz, não é a falta ou a abundância de todas as coisas que te dá segurança ou insegurança, mas seja na abundância ou seja na falta dela, somente Deus é que sustenta as nossas vidas.
Essa é a questão que a Sukkah traz para nós. Então, lembrará com certeza como Deus hospedou o povo judeu em Sucote, saindo de Ramsés e indo para a região de Sucote, no deserto, nos sustentou e nos abasteceu, não nos deixando faltar absolutamente nada. Ou seja, somente Deus é o nosso sustento. Então a Sukkah ensinará que a divina providência é a segurança melhor do que qualquer bem material, pois não abandona os que verdadeiramente creem em Deus. A Sukkah o ensinará a ser forte e corajoso, feliz e tranquilo, mesmo na aflição, mesmo na dificuldade. Ele vai permanecer forte e corajoso. Então, por isso, realmente, somente Deus é o nosso sustento em todos os níveis, espirituais, físicos, financeiros e materiais. Sem Ele, nada serve absolutamente para nada. Então, que seja esse período de nós renovarmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, ok? Nesse período de Sukkot, nós temos aí as 4 espécies, que faz parte realmente da prática judaica, literalmente falando, nesse sentido. Então, nós temos o etrog, que tem o sabor e aroma, temos o lulav, que tem sabor, mas não tem aroma, temos a murta, que tem aroma, mas não tem sabor, e nós temos o salgueiro, que não possui nenhum e nem outro, ou seja, não tem nem aroma e nem sabor. Então, dessa forma, os nossos sábios trazem para nós realmente que existem judeus que têm o seu crédito, tanto as boas ações como o estudo da Torá, e outros possuem apenas uma dessas virtudes e outros ainda faltam-lhe ambas as questões. Assim como essas 4 variedades precisam ser reunidas para que seja cumprido o mandamento, assim também é necessário que as 4 categorias de judeus estejam unidas para formar uma comunidade, um povo. Nós vamos ver os detalhes e procure visualizar isso na prática para os Benei Noach. Veja quais são as lições que você vai aprendendo como Benei Noach, a partir do nosso irmão mais velho, o povo judeu. A união é uma das bases da existência. A pergunta é, os Benei Noach precisam de união para sua existência? Enquanto nos conservamos unidos e um velejar pelo bem-estar do outro, estará assegurado o futuro. Isso significa amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Os Benei Noach precisam cumprir o mandamento de Levítico 19:18. Este é o intuito das 4 variedades das plantas, a reunião de todas as partes do povo, não excluindo os que desconhecem a tradição. Ou seja, tem muitos judeus que não são religiosos, não são praticantes e também não têm conhecimento das tradições religiosas. Tem alguma coisa superficial, mas não tem um conhecimento vasto da tradição religiosa. Quando seguramos as 4 espécies nas mãos, o etrog, segundo a tradição que os nossos sábios trazem, deve estar mais perto da aravot do que das outras 2 variedades. Com isso, nós mostramos que este não se recusa a se misturar com as espécies de menor valor, especialmente o salgueiro, que não tem nem sabor e nem aroma. O etrog expressa a sua humildade e o desejo de união. Esta é a mais bela lição que as plantas nos oferecem. Vejam bem que entre o etrog, lulav, a murta e o salgueiro, as 4 espécies, a mais elevada é o etrog. Então o etrog, ele representa exatamente o judeu mais espiritual, mais sábio do que todos os outros. O lulav,
que tem um sabor, mas não tem aroma, ele representa um nível mais inferior. A murta, que tem aroma, mas não tem sabor, também a representa um nível mais baixo. E o salgueiro, que não tem nenhum dos dois, é o nível mais inferior ainda. Mas vejam bem que o etrog, ele vai se unir exatamente, né, a aravot, a questão de estar conectado com o lulav, a murta e o salgueiro, né, para que realmente possa trazer uma lição de humildade. Ou seja, o judeu mais sábio, ele se une ao seu irmão judeu menos sábio, ou sem conhecimento praticamente de quase nada, e vai ajudá-lo realmente a se levantar espiritualmente falando. Então o etrog, né, o alto nível espiritual, revela sua humildade, não fica isolado, né, não fica batendo no peito, que é o bam bam bam, muito pelo contrário, ele, num ato de simplicidade e humildade, ele se rebaixa aos níveis inferiores para poder elevar cada um deles a níveis sublimes, espiritualmente falando. Então, com isso, né, mostra-se realmente, né, o etrog, este nível espiritual elevadíssimo, que não se recusa a se misturar com seus demais irmãos, né? Então, isso é uma grande lição para os Bnei Noach, que nós não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que orgulho, prepotência, ou seja, o que for, venha realmente nos separar dos demais amados Bnei Noach. Uma mensagem para o ano todo. É preciso lembrar, no entanto, que apenas a união não é suficiente. Apenas a união não é suficiente, precisa de mais alguma coisa. Cada um precisa esforçar-se para elevar-se à qualidade do etrog. Então quer dizer que cada um de nós não podemos ficar esperando que o etrog, o alto nível espiritual do nosso irmão Bnei Noach, certo, chegue até nós. Ele, com humildade e simplicidade, ele vem. Mas nós precisamos nos elevarmos aos níveis mais elevados espiritualmente, ao nível de etrog. Nós precisamos nos esforçarmos, nós precisamos realmente aplicarmos realmente a nossa techuvá, a nossa tefilá, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, e a de Sedaká, procurando fazer mais e mais e mais e mais, para nos elevarmos a este nível. O que simboliza este nível? O etrog, que é conhecido também como sidra, né? Um fruto cídrico, não tem, como em outras frutas, né? Época certa de amadurecimento. Ela é encontrada o ano todo. Então o etrog, ele é encontrado, né? A sidra, ela é encontrada o ano todo. Então isso significa que realmente todo ano, né, nós, com níveis inferior, nós podemos buscar os altos níveis espirituais, ao nível de etrog. Basta nos esforçarmos, sem sombra de dúvidas. Por outro lado, também existem judeus cujo judaísmo e devoção dependem de certas condições ou épocas. Alguns, por exemplo, dizem os nossos mestres, tornam-se religiosos nas horas difíceis, mas em tempos normais, quando tudo lhes corre bem, seu judaísmo não se manifesta. São os judeus de ocasião, né? Então é a mesma coisa, temos Bnei Noach de ocasião. Na hora que o sapato aperta, ai meu Deus, né? Vai para as reuniões, vai para os serviços, né? A Hashem, as preces diárias, vai para o estudo da Torá, vai para a Tzedaká, etc. e tal. Outros seguem a tradição apenas em certos dias, por exemplo, as grandes festas, mas durante o resto do ano mostram-se indiferentes à prática religiosa. Estes são os judeus de temporada. Então nós temos aqui judeus de ocasião, judeus de temporada.
temos Benei Noach de ocasião e temos Benei Noach de temporada, né? Não tem coisa melhor do que festa, né? Alegria, comeretes, beberetes, né? E por aí afora vai. E depois nós temos o verdadeiro judeu. No entanto, é aquele para quem o judaísmo não está condicionado às circunstâncias ou às épocas. Esse é representado pelo etrog, a fruta que pode ser encontrada na árvore o ano todo, né? Então, o verdadeiro judeu, o verdadeiro praticante, ele pode ser encontrado o ano todo. Só não se aproxima dele quem não quer. Dentro desse nível, nós também precisamos ver essa realidade, né? No meio Benei Noach, né, nós temos o nosso etrog, o nosso alto nível espiritual. Então, as pessoas não podem ficar esperando ocasiões, né, ou épocas, né? Não pode ser nem de temporada e nem de ocasião. Precisa procurar continuamente se aproximar daqueles que estão com certo nível maior do que o dele e juntos se aperfeiçoarem na prática divina. Então, por isso, os nossos sábios dizem que as 4 espécies também representam a união dentro do indivíduo, a união dentro da pessoa, individualmente falando agora. Então, o etrog, ele tem a aparência do coração. Então, o etrog tem a aparência do coração. O lulav, ele tem a aparência da espinha dorsal. Os hadassim simbolizam os olhos e o salgueiro, a boca, certo? Então, todos os membros e sentidos devem estar unidos para desempenhar suas funções com perfeição. Então, se o coração sente uma coisa, a boca diz outra, e o homem não é honesto. Se os olhos veem a verdade e a espinha dorsal se curva diante da mentira, porque essa é mais forte, então o homem não é o que devia ser. Então é a falsidade, é a hipocrisia. É o santo do pau oco. Entendeu? Então por isso, né, o coração sente, o etrog, ele sente uma coisa e a boca diz outra, então ele não é honesto, ele é um mentiroso. E se os olhos veem a verdade, mas a espinha dorsal, ou seja, se inclina, se submete diante da mentira porque esta é mais forte, então ele não é o que devia ser. Então temos esses aspectos nesse sentido. Mais uma lição nos traz o etrog. A mitzvah principal em relação à sidra é que ela deve ser de propriedade da pessoa. Então você não pode emprestar o etrog para outra pessoa. Você está dizendo assim, o judeu, ele pega o seu etrog e as demais vegetações. Então ele pega o seu etrog é seu, é pessoal. Ele não pode emprestar para um outro judeu. Eu já fiz a minha parte do etrog e o lulav. Então agora te empresto. Não, é individual. É individual. Porque o coração é individual. Você não pode arrancar o seu coração e dar para uma outra pessoa. Você tem que viver. E você tem que viver para servir a Hashem. Então, hoje já fiz o serviço da manhã. Então aí você fala para o Benei Noach, vou tirar o meu coração para você fazer as preces da manhã. Não tem como. Então o etrog, ele precisa ser individual. Então no meio judaico, literalmente falando, cada judeu tem o seu próprio etrog. Ok? Com um etrog alheio, não se cumpre o mandamento. Então, um etrog alheio não se cumpre a mitzvah. O etrog é o coração do povo judeu. Sempre deve ser dele mesmo, leal ao povo judeu e a Deus. Deve participar das alegrias e tristezas de sua gente. Se o coração do judeu está repleto de ideias e opiniões alheias, não é um coração judaico. Então, aqui nós podemos também classificar a questão de um coração judaico Benei Noach.
Nesse sentido, como nós acabamos de ver, o etrog é o coração do povo judeu. Então, dentro dessa atmosfera, o etrog nós podemos aqui trazer para a nossa realidade Benei Noa. O etrog precisa ser o coração do Benei Noa. Isso significa o quê? Deve ser dele mesmo, leal ao povo Benei Noa e a Deus. Deve participar das suas alegrias e tristezas. O coração do Benei Noa está repleto de ideias e opiniões. Se o coração do judeu, ou melhor, o coração do Benei Noa está repleto de ideias e opiniões alheios, não é um coração Benei Noa. Aqui está falando de união e unidade, dentro do escopo que estamos todos diante de Hashem. E, portanto, não há espaço para mentira, hipocrisia e fingimentos. É onde que nós precisamos realmente ter a sabedoria divina para que nós não possamos cair nas armadilhas dos oportunistas. Os oportunistas de ocasião, em que vem, nós somos Benei Noa, nós não somos irmão, eu estou passando por necessidade, você precisa me ajudar. Então nós precisamos tomar cuidado, são com os oportunistas, que se apresentam no nosso meio, querendo realmente arrancar a nossa pele, ao seu bel prazer. Nós não podemos ter uma fé cega e ignorante. Nós precisamos saber o que acontece, para fazer a coisa certa. Porque nós já aprendemos que nós não podemos ser coautores com a mentira. E se os oportunistas de ocasião, eles querem apenas arrancar a tua pele, e na realidade eles estão na preguiça e não querem realmente mudar de vida, querem só que venha a nós, né? Então aí nós não podemos ser coautores dos preguiçosos. As pessoas precisam realmente da lição de Gideão, quando o anjo de Deus se apresentou diante de Gideão e disse: varão valoroso, vá nesta força. O que ele estava dizendo ali para Gideão, o anjo de Deus? Ele estava... Deus viu que naquele tempo os filisteus estavam oprimindo o povo judeu. E chegava na época da colheita, eles invadiam e pegavam das colheitas. E o povo judeu precisava fugir para as montanhas para se esconderem, para não serem mortos. Enquanto que os invasores de terra, que só servem para destruir o que é bom, o que é produtivo, né? E estavam lá invadindo as terras dos judeus. E dentro desse aspecto aí o povo judeu tinha que fugir para não serem mortos. E então Gideão fez o quê? Gideão, ele descia da montanha, ele colocava sua vida em risco para poder buscar os grãos do campo que eram deles, enfrentando realmente o perigo, porque se os invasores descobrissem que ele estava no campo, poderiam matá-lo. E ele ia lá, buscava os grãos para que realmente trouxesse para os seus na montanha, para que eles pudessem se alimentar. Então, por isso que o anjo de Deus disse a Gideão: varão valoroso, vá nesta força. Ou seja, Gideão estava confiando na providência divina de que o guardaria de todos os perigos e que daria a ele a força necessária para poder trazer sustento para os seus que estavam escondidos na montanha. Então Gideão, ele não cruzou os braços, ele não ficou na beira da sarjeta choramingando, ele foi para a luta, ele obteve méritos, ele não comeu o pão da vergonha. E é isso que nos traz aqui o coração judaico, o etrog, o coração Benei Noa. Nós precisamos cada vez mais estarmos aí firmes, realmente, na providência divina, confiados, né, na segurança, na sustentação de todas as coisas, para que nós possamos nos multiplicar, para expandir cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então esse é o etrog,
é o coração judaico. Esse é o etrog, que precisa ser o coração Bnei Noach. O lulav, por sua vez, que é a espinha dorsal do judaísmo, deve também ser de sua propriedade, orgulhoso de sua lealdade para com os ideais do seu povo. Não deve se curvar nem se deixar influenciar pelos outros, seja qual for a procedência religiosa e etc. e tal. O lulav é a espinha dorsal, e essa espinha dorsal significa que é uma propriedade pessoal. Dentro disso, ter o orgulho, no bom sentido, da sua lealdade para com os ideais do seu povo. Então, não podemos realmente fazer a nossa espinha dorsal se dobrar diante da hipocrisia, da mentira, dos julgos religiosos que existem por aí afora, vai. Entendeu? Então, nós temos aí o etrog e o lulav. E ainda temos o hadassim, a hadassah, Hadass e Aravá. Vamos fazer um intervalo porque chegou aqui, ó, o café da Edna. Baruatã, Dona Elohim, Meli Raulanche, Arconiabi de Varô, né? É, Dona Edna, lá na sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, já tem o fogão, tem café, pó, tem açúcar, tem água. Estou esperando você fazer o café lá na sinagoga, agora que eu quero ver. E Dina, não esquece de, no bom sentido, cobrar a Dona Edna e o cafezinho. Saúde. Tá pronta para o desafio, Dona Edna? Ninguém escutou. Sim. Ela falou sim, então... Medina, pode cobrar então. Ela falou sim. Depois do etrog e do lulav, nós temos aí os hadassim, né? Que é dentro do nosso aspecto aqui. Onde nos fala o lulav e o etrog, nós já vimos. Os hadassim, né, que é aquela folhagem que ela representa, né, o olho, né, os olhos do povo judeu devem sempre se dirigir para seu povo, à procura de meios para o ajudar. Se desviar o olhar e começar a imitar os outros, abandonará seus próprios valores. Então, quando o povo judeu começou a olhar para os lados e deixou de olhar realmente para o seu povo, para realmente o ajudar, e começou a imitar os outros povos, então acabaram abandonando seus próprios valores e caíram na idolatria. Nesse aspecto, os hadassim, os olhos do povo Bnei Noach, devem sempre se dirigir para o seu povo Bnei Noach, à procura de meios para ajudar cada comunidade, cada sinagoga Bnei Noach regional. Se você se desviar os seus olhos para ajudar outros, você estará abandonando os seus próprios valores. Então alguém diz assim: mas eu ajudo família tal. Mas é Bnei Noach? Está na prática monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica? Aí você pode perguntar: mas quer dizer então que não pode ajudar os outros? Temos que obedecer à regra. Temos que obedecer à disciplina. Precisamos obedecer o regramento. O que significa isso? Existe uma regra para que as coisas sejam feitas de forma inteligente, com sabedoria e com a verdadeira dedicação. Então, por isso, essa ordenança, ela nos relata, os nossos sábios, que ela precisa começar dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Primeiramente, a sua família. A sua comunidade. Bnei Noach ou sinagoga Bnei Noach, do seu agrado.
o seu parente, os seus vizinhos, os seus conhecidos, dentro dessa regra, fazer as coisas de forma ordenada, com disciplina, para que os frutos possam ser maiores e para que a vossa recompensa possa ser, no mínimo, em dobro. Então é uma questão lógica de seguir. Ninguém é proibido de ajudar ninguém, mas precisa ter ordenança. Ou seja, uma família que está na idolatria e uma família que está dentro do movimento Benei Noah, qual você vai ajudar primeiro? A família que está dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ajudou? Deu tudo certo? Aí depois você pode ajudar até aquela outra família. Deus providenciará as coisas no seu tempo certo. É nisso que nós precisamos aprender a confiar sobre a questão de Sukkot. A providência divina. Sukkot é para a nossa união e a nossa unidade. Para que nós possamos crescer, desenvolver, para que possamos ser fortes, corajosos, para que nós possamos cada vez mais estarmos fazendo o projeto extensão em todos os 4 cantos do mundo, para que nós possamos transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Mas se nós deixamos a nossa casa fraca para fortalecer o externo, nós vamos perecer e o externo vai ficar forte e você vai sucumbir. Então essa é a questão da organização. Então por isso os Hadassim são os olhos do povo e precisam estar voltados à procura de meios para ajudar o próprio povo. Ok? Aravá é a boca do judeu. Deve ser primordialmente leal a si mesma. Quando o judeu calunia outro e desdenha das tradições e ideais judaicos, espalha o ódio e o desprezo para com o seu povo e causa vergonha a si mesmo. Uma boca judaica deve expressar os anseios do povo judeu, exigir todos os seus direitos e defendê-lo de quaisquer ataques. Então, Aravá, a boca do judeu, a boca do Benei Noah, precisa estar dentro desse prisma. Sem sombra de dúvidas. Deve ser primordialmente leal a si mesma. Se você não é leal a si mesmo, você vai ser leal a quem? A ninguém. Simplesmente isso. Eu tenho a minha fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Mas eu não sou fiel a mim mesmo. Eu não vivo, eu não obedeço, eu não respiro e nem exalo as 7 leis de Noah e as suas ramificações, o estudo da Torá, a Techuvá, a Tefilá, a Tzedaká. Então eu não sou fiel nem a mim mesmo, você é fiel a quem? É preciso rever os seus conceitos. Quando um Benei Noah calunia outro ou desdenha das tradições e os ideais judaicos Benei Noah, né, ele está na realidade espalhando o ódio e o desprezo para com o seu povo. E vergonha traz sobre si mesmo. Lembra que uma das coisas que nós pedimos perdão em Yom Kippur para Hashem, no cerimonial de Yom Kippur, foi sobre o pecado que cometi pela boca, por ter falado coisas impróprias, por ter desdenhado dos outros, ter zombado dos outros, ter caluniado a outros, ter feito fofoca dos outros, por ter debochado dos outros. Lembra que você fez essa confissão em Yom Kippur? Quando você foge a estas verdades, você estará espalhando ódio e desprezo para com o povo Benei Noah e trazendo vergonha sobre você mesmo. Então, por isso, amados, a nossa boca deve expressar os anseios do povo judaico, no caso específico judeu para judeus, e a nossa boca Benei Noah, deve expressar os anseios do povo Benei Noah.
e não ficar com deboche disso, daquilo, companhia limitada. Exigir todos os seus direitos e defendê-lo de quaisquer ataques. É isso que nós precisamos fazer. E isso está ao nosso alcance. Então, por isso, amados, né, para esse primeiro dia da semana, para a nossa elevação espiritual, por assim dizer, de conhecimento, sabedoria e entendimento, que nós possamos ser Etrog, Lulav, Hadassim e Aravá, que nós sejamos o coração dos Benenor, que nós sejamos a espinha dorsal do povo Benenor, que nós sejamos os olhos do povo Benenor, que nós sejamos a boca dos Benenor. E assim estaremos ombro a ombro com o nosso irmão judeu, trazendo cada vez mais Mashiach, e que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Vê amém. Ok? Pela graça bendita de Hashem, amanhã à tarde com a Torá. Seja forte, seja luz, seja cada vez mais o coração do povo Benei Noar. Shalom, shalom. Até mais.